Vamos agora ao que Lula disse hoje, segunda-feira, sobre a troca do comandante do Exército. Ele espera que essa mudança traga de volta a normalidade da relação. Acompanhe. No último sábado, Lula retirou do cargo o general Júlio César de Arruda e indicou para o lugar o general Tomás Paiva. Eu escolhi um comandante do Exército. Elegí un comandante de ejército E não foi possível dar certo. que no funcionó, no fue Eu posible, tirei e escolhi outro comandante. E ele pensa exatamente y él piensa exactamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças lo Armadas. mismo que yo he dicho sobre las Fuerzas As Forças Armadas. Armadas não servem a um político. O comandante exonerado durou menos de um mês no cargo. As relações se desgastaram depois que Arruda não permitiu a prisão de pessoas que estavam nos acampamentos em frente ao quartel-general em Brasília, mesmo após os atos criminosos do dia 8 de janeiro. O general teria ainda se recusado a demitir o tenente-coronel Cid, ex-assessor de Jair Bolsonaro, que foi designado no final de 2022 para comandar o 1º Batalhão de Ações de Comando em Goiânia. Outras mudanças em cargos estratégicos da força são esperadas. As decisões serão tomadas em novas conversas entre Lula, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o novo comandante do Exército. Nesta segunda, Múcio esteve reunido com Tomás Paiva e declarou que o general terá de fazer costuras internas na força para retomar a normalidade após a demissão de Arruda, mas que confia nele para o trabalho. Caio, costuras internas, como é que a gente falava na nossa linguagem jornalística? Tucanaram ou vamos ver agora quem manda. São costuras internas. Bom, considerando que o Tomás foi ajudante de ordem do Fernando Henrique, é uma pessoa a qual ele guarda, vamos dizer, uma imagem muito positiva. Vamos ver o que são essas costuras internas. Me parece que o general Tomás é um daqueles que pertence ao alto comando do Exército que identificou precisamente a perda da hierarquia interna e de disciplina em função daquilo que a gente convencionou chamar de contaminação bolsonarista, sobretudo na alta hierarquia. Em outras palavras, ele está com a chance de fazer as pessoas verem quem manda. William, ele tem um plano. Ele relatou aí recentemente a interlocutores o que ele pensa, ele admite a politização dos quartéis, ele avalia que é preciso ter gestos de lado a lado, tanto do governo, do Palácio do Planalto, quanto do Exército, e quais são os gestos do Exército principal, punição exemplar de todos os militares envolvidos nos atos de 8 de janeiro, e o plano dele se alinha ao pensamento do Lula, sim, de fato bate a ideia. Agora, conseguir isso são outros 500. Eu tenho a impressão que o comandante Tomás ele tem o diagnóstico muito claro da questão toda. Eu sinto que ele tem, pelo menos nos relatos que me fizeram, uma questão pessoal de ter sido um dos alvos das redes sociais bolsonaristas por ter defendido, depois das eleições, a posse do presidente eleito. Então, ele tem uma questão na pele de ter sido um alvo, ele, família, acho que a esposa também. Virou pessoal, sim. Sim, né? Ele tem... Então, ele tem o diagnóstico, ele tem o plano alinhado ao presidente. De toda essa história dos últimos 5 dias, eu ainda fico... E amanhã tem a reunião do alto comando que ele vai passar isso, né? E é difícil para o Exército Brasileiro explicar a punição agora e explicar a não punição para o Pazuello, porque você tem um intervalo de 1 ano da mesma instituição, de 2 anos. E é muito simbólico como o Exército, mesmo Exército, porque os 16 do alto comando são praticamente os mesmos, tirando 2 ou 3, passou o pano para o Pazuello e agora quer avançar sobre os militares envolvidos nos atos. Você quer intervir nesse momento? Senão eu vou aproveitar a presença do Lorival para fazer a comparação com os Estados Unidos. Nós Nós vimos uma situação semelhante nos Estados Unidos. Agora, eu acho que talvez a diferença fundamental aí seja a seguinte. O que o general Tomás demonstra é uma consciência da perda da hierarquia.
Isso não aconteceu nas Forças Armadas Americanas. Não, o Mark Milley, que é o comandante do Estado-Maior Conjunto, em junho desarmou isso. Quando o Trump o levou para aquela photo opportunity na frente de uma igreja lá, quando havia protestos por causa do racismo, do George Floyd e tal, ele pediu desculpas às Forças Armadas por ter estado lá de farda, não sabia que ia ter essas fotos, não sabia qual era o plano do Trump de usar a farda militar para demonstrar apoio, né? Isso foi em junho. Quando chegou no dia 18 de novembro, teve uma reunião fatídica na Casa Branca em que assessores externos ao Trump propuseram usar as Forças Armadas, assessores internos falaram, isso é totalmente louco, isso não vai acontecer. Foi aí, então, que na madrugada do dia 19, o Trump convocou para o comício do dia 6 de janeiro, que levou à invasão do Capitólio, porque eles sabiam que não podiam contar com as Forças Armadas. Acampamento político pedindo golpe na frente das bases militares americanas é algo absolutamente impensável. Então, eu só queria fazer esse complemento. Algo absolutamente impensável que o general Arruda tolerou. E o que eu tenho ouvido é que o general Tomás é altamente qualificado para fazer esse trabalho de despolitização das forças, mas que não vai ser uma tarefa fácil. Hoje já estavam circulando vários memes dele nos grupos militares, principalmente entre os militares da reserva, o rosto dele com o rosto do ministro Alexandre de Moraes, por causa dessa suposição que Moraes teria tido alguma interferência na indicação dele, o que não é fato. Pelo que a gente apura, né, tem outras questões, a ligação dele com Geraldo Alckmin, a experiência dele como chefe de gabinete do Vilas Boas. Então, o que eu escuto entre os generais é que menos entre a ativa, porque ali parece que há uma força de comando mais forte, mas existe essa influência da reserva que acaba se refletindo. E aí ainda tem uma resistência importante que ele vai ter que trabalhar. Hoje um general me dizia, ele precisa visitar um a um todos os comandos e conversar. E vale lembrar que o Arruda, depois que é demitido, faz uma reunião com o alto comando para informar da sua demissão, uma coisa totalmente desnecessária. Em que quando o ministro Múcio fica sabendo disso, o ministro Múcio diz a interlocutores, que bom que eu tomei a decisão de demiti-lo, só mostrou que a minha decisão estava correta. Agora, então ainda existe uma fricção ali. Eu não vejo a influência da reserva na ativa. Isso, cobrindo os militares, eu acho que eu sempre vi a reserva muito mais vivandeira do que a ativa. Não todos, evidentemente, você tem generais, mas esse é um dado. E eu penso que o Lula preferiu demitir o comandante para não demitir o ministro. Porque se fosse uma situação, seria o Múcio a cair, não o comandante. Eu acho que há uma situação muito complexa aí, nessa relação entre os que puseram pijama, mas tiveram posições de muito destaque dentro do governo. Citaria, além do general Augusto Heleno, que sempre foi por ter sido tríplice coroado, para quem não sabe o que é o Tríplice Coroado, foi o primeiro de todas as turmas das quais ele participou, de aspirantes, depois de oficiais, depois de Estado-Maior. Só teve outro Tríplice Coroado na história do Exército Brasileiro, que foi o presidente João Figueiredo. Não sei se ser Tríplice Coroado garante boas posições políticas, mas enfim. Ele é o segundo Tríplice Coroado, um ídolo de muitos generais da ativa, assim como 2 ex-generais da ativa que foram para posições de destaque do governo. Eu não estou falando de Pazuello. Estou falando do general Ramos, que é o antecessor do próprio Tomás no Comando Militar do Sudeste, e estou falando do Braga Neto. Sim. Eu não sei quanto tempo vai levar para os investigadores formularem alguma coisa em relação a esses 2 personagens e a eventual falada, suposta participação política deles nos eventos que levaram até o 8 de janeiro. Não sei, não tenho acesso à investigação, mas é óbvio que a investigação vai olhar para lá também. Ela já está olhando para lá. Sim, agora, William, é triste a gente falar. Aí é que nós vamos ver o teste dessa rede permeável entre os da reserva, com forte liderança entre os da ativa e a capacidade de comando. Sim, meu ponto é que se os da reserva
fossem tão influentes, os da reserva mais radicais, talvez, Braga Neto, vou pegar o caso clássico do Braga Neto, tivessem toda essa influência, o alto comando teria aderido à tese do Estado da Defesa, do Estado de Defesa, aderido à tese do artigo 142 em novembro e dezembro, quando chegou-se a discutir isso. E o Braga Neto, a tese do Braga Neto do Estado de Defesa do artigo 142 foi derrotada pelos generais da ativa depois das eleições. E a ascensão do Tomás agora é o resultado mais claro da derrota dessa tese. Então, por isso que eu não estou falando dos generais, não estou falando do Rego Barros, não estou falando desse pessoal. Estou falando que são legalistas, eu estou falando Braga Neto. Perdeu a tese dele. Perdeu por ampla maioria dentro do alto comando. Eu acho que o principal desafio para esse novo comandante do Exército, que era o nome que sempre mais se mencionou a Lula na época da transição, é restabelecer a hierarquia. Não é fácil quando ela é perdida. E joga uma pergunta para vocês dois. E a tese dele perdeu, mas se ficar comprovada a culpa dele, será punido? Quem? Braga Neto. Não, mas o Braga já está na reserva. Já está na reserva. Já está na reserva. Isso significa, aí me perdoa a ignorância, que é o Poder Civil que vai puni-lo? Eu acho que nós vamos... Ou ele vai ser entregue a um tribunal militar? Eu acho que nós vamos ter períodos turbulentos dependendo do que a investigação General trouxer. Heleno vai ser punido por um júri civil ou vai ser entregue a um tribunal militar? Coloca a dúvida para vocês, não sei. Eu penso que a reserva civil. É julgamento civil, sim. Bom, tem coisa aí pela frente. Tem zero precedente, né? Eu nunca vi nenhum militar ser punido no Brasil. Brasil? Zero. 64 está aí para dizer que não foram.